Passando o Jornal Nacional e eu disse, mãe, eu vou me sentar nessa cadeira aqui. Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Na verdade, diretor, corta essa imagem aqui, vem pra essa câmera. Carregou aí esse time de peso, essa escalação massa que fizeram? Só mulheres tops da Rede Paraíba de Comunicação que vão falar sobre comunicação social. Então, fica aqui com a gente nesse episódio, aproveita, já compartilha esse vídeo, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, @LaVemOEnem. Eu sei que elas dispensam apresentações, mas se você caiu nesse vídeo agora de paraquedas, vamos lá. Convidamos Larissa Pereira, que é formada em jornalismo e rádio TV, mestre em jornalismo, tudo pela UFPB, tem 16 anos de experiência em rádio e TV, foi repórter da CBN e da TV Cabo Branco, depois foi repórter e apresentadora da TV Globo no Recife por 3 anos. E hoje, além de âncora, é editora executiva do jornal, né, de maior audiência da Paraíba, puxando sardinha mesmo pro nosso lado, né, que a gente pode. Pois é. Que é o JPB2, né? Aqui com a gente também Amanda Couto, que é formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela pela UEPE, coordenadora de UEPB, coordenadora de produtos e de soluções de publicidade na Rede Paraíba, professora do curso de Publicidade e Propaganda e também de produção publicitária. Tem mais de 10 anos de experiência no mercado de comunicação, já atuou em diversas áreas, incluindo jornalismo, marketing digital e de mídia, passando aí por agências de Recife e de João Pessoa. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu não sei se com vocês foi assim, mas comigo, pelo menos, eu acho que a comunicação me escolheu e não eu que escolhi a comunicação. Com vocês foi do mesmo jeito? Vocês foram capturadas, assim? Bem assim, eu cresci num ambiente familiar em que os meus pais, né, além de todas as refeições, à mesa, que a família precisava estar toda reunida, nós também tínhamos que estar reunidos diante da televisão para assistir aos telejornais. Isso. Não é como nos tempos de hoje, né, que há um tempo para as crianças assistirem à programação delas. A nossa programação em família era assistir a telejornais. Então, estava já no DNA da minha família desde sempre essa tradição de assistir a telejornal. Então, quando eu me imaginava profissionalmente, eu me imaginava num telejornal. Minha mãe conta que eu, muito pequenininha, me aproximei da TV, apontei assim, estava passando o Jornal Nacional e eu disse, mãe, eu vou me sentar nessa cadeira aqui. E sentou. Aí minha mãe disse, você vai, minha filha. Profetizou. Eu não me lembro disso, mas ela conta aqui. De tanto que eu assistia, eu queria me ver ali, né? Tinha uma identificação com aquilo, então me influenciou totalmente. E você, Amanda? Eu sempre gostei de comunicação, sempre desde a época de escola, que eu já era uma criança que se comunicava muito bem, que gostava de falar em público, mas o que eu sempre gostei mesmo foi de escrever. Então, eu fui para a área de comunicação pela escrita. Eu sempre gostei, eu sempre tive diário, eu tive blog, eu escrevia no jornalzinho, revista de colégio. Redação era a minha disciplina favorita na escola, então eu escolhi a comunicação muito por isso. E eu também digo que ela me escolheu. Na verdade, eu digo que eu tenho o jornalismo de formação, mas a publicidade no coração, porque eu sou formada em jornalismo, tive a oportunidade de trabalhar na área, mas também tive a oportunidade de trabalhar com publicidade. E aí o meu coração, ele ele bate mais forte na publicidade e foi nela que eu me encontrei. Quais são as características que vocês acham que uma pessoa que deseja, né, atuar nessa área de comunicação precisa ter? Gostar de ler, gostar de escrever é muito importante. E esses aspectos que, inclusive, é algo em comum aqui entre eu e ela, de gostar de falar em público, de estar sempre à frente da turma, de ser a líder no jornalzinho da escola. Não necessariamente são condições, né, para que alguém escolha fazer comunicação, porque há muito o que fazer numa redação que não necessariamente vai precisar que você não tenha timidez, por exemplo. Isso. Porque nós temos muitos colegas, aliás, a maior parte do time está por trás das câmeras, que são aquelas pessoas que não necessariamente são tímidas, mas que não precisam gostar de estar diante de um microfone. Há muito o que fazer. Edição de texto, edição de imagem, produção,
cinegrafia, né? Então, tem muitas tarefas nos bastidores de uma televisão, falando de televisão, que não vão pedir que você necessariamente seja o mais desenvolto, o que mais tem habilidade. Eu não nasci sabendo estar diante de um microfone, né? Foi uma habilidade que eu desenvolvi no curso, nas graduações, né? De rádio, TV e jornal. Então, isso também pode ser treinado. E, aliás, eu conheço muitos colegas, repórteres, que se dizem tímidos. Então, ali eles são o profissional, que alguns dizem faz um personagem, né? Sim. São o profissional repórter e desligou a câmera quando ele é abordado, quando ele é cumprimentado, ele fica ali. Tímida. É uma E pessoa tímida. E acontece muito. Tem muito isso. Muitos colegas nossos de redação, né, dizem isso. Não, eu sou uma pessoa tímida. E muita gente que vai para comunicação, às vezes para posições em que de âncora, de apresentador, que diz, não, eu cheguei aqui pela minha timidez. Até o teatro mesmo, tem muita gente que vai para o teatro para trabalhar isso. Temos colegas repórteres que vieram do teatro, Edilane Araújo, Zuíla, Silvia Torres, Zuíla Davi, né? São profissionais que são do teatro e estão hoje diante das câmeras. Também é um curso também que casa muito bem com comunicação. Pois É ótimo vocês desmistificarem isso, né? Porque muita gente pensa, sou tímido, então eu não sou para comunicação. Não é bem assim. Não. Se você é o nota 10 da redação da turma, já tem, assim, muitos pontos na frente para você gostar muito do curso, porque eu passo a tarde inteira do meu expediente escrevendo. Comunicação é muito sobre escrita, mas, além disso, eu acho que tem muito de você ter um olhar curioso sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre como a gente se comporta. Então, dentro do jornalismo, dentro da publicidade, a gente tem várias vertentes que dá para você seguir, né? Seja um jornalismo investigativo, jornalismo policial ou um jornalismo literário. Tem várias vertentes que despertam aqui dentro da gente a partir das afinidades que a gente tem. E aí enquanto a gente está no colégio que a gente percebe, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de romance, eu gosto de documentários, eu gosto de ficção, do que é que eu gosto e como é que isso pode ser refletido na minha carreira profissional. Eu pensava muito nisso quando eu estava no ensino médio, porque além de gostar de escrever, eu também gostava muito de ler. E eu ficava pensando assim, eu quero uma profissão em que me proporcione fazer coisas que eu gosto, que é ler, que é escrever. E além disso, eu gostava muito de ter contato com pessoas, de conhecer histórias. Contar histórias. Contar histórias. Exatamente. Diferente de você, eu sempre fui uma pessoa de bastidores. Nunca me imaginei na frente da televisão, eu sempre fui tímida e sou pra falar, assim. A gente tá percebendo. Eu observei Depois que eu isso. começo a falar, Bem a gente tímida, fala, né? bem tímida. A gente fala, mas eu nunca me imaginei assim na frente das câmeras, não. Eu gosto mais de estar ali preparando tudo, sabe? E tem até um recurso que facilita muito essa desenvoltura diante das câmeras, do microfone, que é você se preparar para aquilo, né? Se você domina o assunto que você vai falar, isso já adianta demais, né, a sua desenvoltura diante do microfone. Isso resolve para uma transmissão ao vivo, isso resolve para uma entrevista gravada. É se preparar, né? Quem você vai entrevistar. Exato. Eu fiz um curso uma vez de reportagem no Uniglobo, que é uma plataforma da Globo de aperfeiçoamento dos profissionais da casa, que o repórter Ari Peixoto, que ele já cobriu a guerra, Israel e tal, ele dizia que o repórter é um especialista em generalidades. Ou seja, a gente precisa saber um pouco sobre tudo. Naturalmente, não sabemos com profundidade sobre tudo, e por isso que nós temos nossas fontes, né, de informação, mas por causa da necessidade de dominar um pouco de tudo, porque nem sempre você vai estar num veículo de comunicação falando de um assunto específico, porque às vezes você é um jornalista de cultura, às vezes você é um jornalista de política, ok, mas é importante que você esteja preparado para a vaga que surgir, então é importante que você domine um pouco de tudo. E para isso, precisa ler sobre tudo, precisa assistir aos telejornais, ouvir rádio, podcast do Lá Vem o Enem. Para que você passeie por vários conteúdos. É importante que, né, a gente tenha essa conexão com os vários universos, né? A gente hoje vê um mundo tão com a internet, né? Tão globalizado, tantas bolhas. É um universo ali que acompanha determinado artista, é o universo do mundo geek, é o universo... Então, a gente precisa passear um pouquinho por tudo. E eu acho que na publicidade, lá vai eu me meter numa área que não é a minha.
Eu acho que a criatividade é um ponto altíssimo na publicidade, que eu fico, meu Deus, é cada sacada. Eu não pensaria nisso, né? A gente Como pensa, assim? meu Deus, como é que essa pessoa pensou nisso? E aí eu fico pensando, como é que trabalha essa criatividade? Porque todo dia que a gente tem um insight esplendoroso. É verdade. Mas a gente às vezes acha que criatividade é uma coisa assim gigante, né? Não, uma pessoa criativa, ela passa o dia tendo ideias incríveis. Sim, penso isso, eu penso bem isso. assim. A gente quem trabalha com criatividade precisa ter boas ideias, mas precisa ficar atento para pegar ideias que já existem e transformá-las, não é nem transformá-las, mas trazê-las para um contexto para o que você precisa trabalhar ali. Alimentar-se de bons referenciais, né? Isso, Pegar aquilo ali como exato. referência e não como ponto de Isso. Aí partida. você tá antenado com tudo, né? Tem. Com os memes. Com tudo. Tudo. E isso vale para a nossa profissão, seja jornalismo, seja publicidade. Na publicidade, quem trabalha hoje muito com digital, com produção de conteúdo, precisa estar sempre por dentro. O que é que tá rede social, o que é que é trend, o que é que tá repercutindo. Exatamente, o que é que tá rolando aqui, que a galera tá falando, e aproveitar uma música, e aproveitar um meme, e aproveitar alguma situação, uma notícia, e transformar aquilo ali para virar assunto para o cliente, né? Para aquela marca. Então, trabalhar com comunicação é estar sempre consumindo O conteúdos. tempo todo. Porque até para o jornalismo vocês precisam estar sempre atualizados de outros telejornais, das notícias e quais são Formatos. As formas de dar o mesmo assunto, porque todo ano nós temos a reportagem sobre a Páscoa, Dia das Mães, o São João. E como tratar desses assuntos? Eu costumo conversar com os alunos de comunicação e eu digo, olha, vocês sentaram nessa cadeira aí, agora vocês têm a missão de não só ficar apontando, de novo desse jeito, essa matéria dessa forma, mais uma vez. Não, a partir do momento que você entra na universidade, você está ali sendo parte do processo criativo para repensar formas de fazer. Isso. Que é o nosso desafio diário, né? Como é que a gente traz esse assunto de uma outra forma? Vamos ao vivo? Vamos numa reportagem especial? Vamos uma série de reportagens? Vamos com uma entrevista no estúdio? Como é que a gente vai trazer isso? Colocar algo no telão com um resumo das informações? Então, é um desafio. Todos os dias a gente tem que... No Bom Dia Paraíba, por exemplo, que é um jornal de 2h30, a gente brinca que todos os dias os profissionais da equipe precisam colocar no ar um longa-metragem. E olha que nem todo filme dura 2h30, viu? E de notícia, e com conteúdo. Então, é uma missão árdua, tem que suar o cérebro para trazer informação bem checada, porque conteúdo tem muito. Agora, produtor de informação é o jornalista, né? Produtor de conteúdo a gente vai encontrar na internet. Mas o que produz notícia, esta habilidade segue sendo exclusiva do jornalista. Isso. Então, por isso que o diploma segue sendo imprescindível. A capacitação, o aperfeiçoamento, a formação são imprescindíveis para um jornalista que quer ser competitivo no mercado, que quer trazer um diferencial, né? Porque a gente aprende na graduação ética, aprende a técnica do fazer jornalismo, seja com o microfone, seja com, né, escrevendo. Então, eu sou a defensora. Tanto que fiz uma graduação, outro mestrado, e quero o doutorado, e fico ali. Porque a cada vez que a gente se capacita mais, a gente percebe o quanto que o universo fica mais nítido diante do nosso olhar, né? O quanto que a gente tem o poder de fazer o recorte certo, né? Quanto mais a gente se debruça sobre o mundo, sobre as coisas. Então, tem que estar antenado. O que é que eu faço? Minhas redes sociais, eu sigo tudo que é jornal. Concordo em gênero, número e grau. E assim, só para acrescentar mesmo a fala de vocês, não é à toa, né, que o nome da graduação é comunicação social, é um serviço. Então, eu acho que outra característica que eu atribuiria aí seria gostar de gente. Tem que gostar de gente. Você vai lidar o tempo inteiro com pessoas. E se esse não for o seu forte, mesmo estando nos bastidores, você vai lidar com a vida das pessoas. Exato. O quanto que isso é... Exato. E quanto que essa responsabilidade é imensa. Exatamente. Porque a gente criminaliza alguém com um erro de uma apuração. E já aconteceu, né? Um caso extremamente famoso. Sim. A escola base, né? E o quanto Exato, que isso a escola base. O quanto que isso é perigoso e o quanto que isso é importante, o quanto que isso nos coloca no lugar de uma responsabilidade enorme. E o quanto que isso é mágico, porque é um dever social que a gente tem. A partir do momento que alguém tem acesso à informação,
ele é um cidadão que consegue exigir seus direitos, né? Ter acesso aos seus direitos. É o dever social dessa profissão. Então, isso Tá no código, né? A primeira mágico. lei do código. O direito à informação. É incrível assim, mesmo. Somos suspeitos. Somos. Comunicação é sobre pessoas, para pessoas, com pessoas, né? O tempo todo, né? O tempo inteiro. E é uma das áreas que mais tem áreas dentro, né? Como é que foi, assim, pra você, Larissa, e depois pra você, Amanda? Como é que foi passar por praticamente todas essas áreas? Você foi estagiária, você foi produtora. Como é que foi até chegar a ser âncora? É um caminho longo e que bom que eu passei por esse caminho, porque eu entendo todos os processos até a reportagem ir para o ar, né? E isso é fundamental para o sucesso do trabalho. Para ser mais completo, Para né? que a reportagem seja completa, para que eu consiga saber o que é importante perguntar aqui. Para que eu não volte com uma questão sem resposta para a redação, que às vezes acontece, isso não necessariamente é um erro, às vezes é porque realmente a gente não consegue apurar tudo e a gente tem um time que ajuda, né, nesse sentido. Então, é fundamental passar por todas essas... Foi fundamental na minha carreira passar por todas essas etapas, porque a gente tem maturidade no trabalho final, né? Então, que bom que eu consegui isso, mas também o que não é necessariamente o caminho. Você que se forma em comunicação não só vai ter sucesso se for como Larissa, que foi estagiária, produtora, repórter, editora, apresentadora e agora editora, que era o que ainda precisava experimentar, que é a edição. Não necessariamente é um caminho único para o sucesso, mas é um caminho que leva a uma maturidade profissional. E também não é linear, né? Não é tudo bonitinho, não. Tem seus altos, tem seus baixos. Tem seus altos e baixos. A produção é onde a gente... Rala. É o chão de fábrica. É muito difícil. Você precisa estar antenado com o que acontece na cidade o tempo todo. Não dá para não saber onde fica o ponto central da cidade. Não dá para não saber como funciona o transporte público. Nessas capacitações que a Globo promove internas, há até sugestões para que a gente procure... usar os ambientes da cidade, usar o transporte público, viver a cidade. Saber como é que é. Para saber o que está falar precisando. do que você sabe, né? Não só noticiar. Para saber o que a cidade está precisando, né? Para saber o que acontece na cidade. Eu preciso conhecer a cidade. E foi um desafio quando morei no Recife, né? Porque eu precisava conhecer a cidade. Repórter de rua tem que entender quando um fato acontece num determinado lugar, o peso que tem aquilo, a depender do espaço onde aquilo aconteça. Então, é um desafio enorme. Você tem que estar o tempo todo conectado mesmo com o mundo. E isso da trajetória é muito legal quando a gente tem a oportunidade de passar por diversas áreas dentro da área que você escolher. E aí Larissa trouxe o depoimento dela, da trajetória dela, que é uma das histórias dentro do jornalismo. Possíveis, né? Exato. Eu me formei em jornalismo, tive a oportunidade de trabalhar em redação de jornal impresso. Sim. E que foi uma super experiência. Eu aprimorei meu texto, aprimorei capacidade de apuração, aprimorei escola, né? comunicação, exatamente. Foi super legal. E aí, quando eu entrei no universo da publicidade, eu passei por praticamente todas as áreas dentro de uma agência. Eu comecei como social media, produzindo conteúdo para redes sociais, e aí depois eu fui planejamento, e depois eu fui mídia, e eu fiz atendimento ao cliente, e eu sei um pouquinho de produção, e um pouquinho de cada coisa que eu fui passando ao longo da minha trajetória foi enriquecendo a bagagem até que eu comecei a gerenciar equipes. E aí, gerenciando equipes, conhecendo cada passo do processo, é uma gestão iluminada, porque você enxerga todo o processo, sabe o que pedir até, né? Isso, exatamente. É uma experiência que enriquece muito para que a gente consiga ter uma visão de como as coisas funcionam, saber como é que cada departamento, cada área ali dentro daquele ecossistema, como é que ela funciona, o que é que precisa e como é que a gente pode melhorar. E lecionar é algo que tu tinha planejado ou simplesmente aconteceu? Olha, eu acho muito difícil alguém que nunca pensou, eita, como será? E se? Então, eu já tinha pensado bastante sobre dar aulas, sobre como seria. Nunca tinha tido a oportunidade de lecionar de fato. Eu tinha feito alguns cursos, algumas palestras, mais nesse sentido. Até que veio o convite para dar aula e muito pela minha bagagem já
de agências, de eu conhecer um pouco do mercado daqui de João Pessoa, um pouco do mercado de Recife, que eu passei 10 anos no mercado de Recife. 10 anos. 10 anos. E aí essa bagagem tem muito o que agregar para quem está chegando agora, né? Quem tá se formando em publicidade. Então, o convite veio nisso. Amanda, vamos passar isso para frente. Você tem essa experiência para passar para eles. Pois é, e um curso que ele é voltado para experiências de mercado. Então, a gente busca a teoria, mas a gente busca a prática. Preparar o aluno para o mercado, né? Isso. Que é o que o mercado espera. Exato. Um profissional pronto, né? Isso. E não só você esteve, como você está no mercado, né? Então, Sim. realmente, são olhares muito importantes para poder lecionar. Tem sido uma experiência bem legal, porque o professor, ele aprende enquanto ensina. E da mesma forma que eu tenho um bocado de coisa para passar, para ensinar, eu também estou aprendendo demais. Toda troca tem sido muito legal, assim, de conhecer essa galera que está chegando agora, querendo conhecer o mundo e que super à frente, assim, de tendências, de ideias de mundo muito, muito legais, assim. Tem sido uma experiência, acho que rejuvenesce a gente, sabe? E olha que legal, né? O universo do jornalismo, da comunicação. Você pode dar aula, você pode ser um repórter de TV, um repórter de rádio, um repórter de portal. Pode ser relações públicas, pode Você- ser o marketing. Você pode produzir podcast, você pode, enfim, ser São assessor de muitos produtos Assessor de imprensa. imprensa. Muitos Você pode produtos. trabalhar com as mídias digitais, né? Com as redes sociais. Exato. Porque aí você vai ser um profissional diferenciado do mercado, né? Não é só dominar a tecnologia. Trazer conteúdo precisa de preparação, né? Precisa. E aí o diferencial é esse. Ai, com tanta gente no mercado, como é que eu me diferencio? Com preparação, né? Preparação e repertório. E repertório para ter profundidade, para Isso. trazer esse conteúdo. É. Então tem que realmente estar antenado, buscando se informar. São tantas possibilidades. Que a cabeça fica É, fervendo, fica. né, Larissa? Eu tenho morro de saudade do rádio, por exemplo, que eu passei um tempo na Rádio CBN. A Rádio CBN, eu acho que assim como o jornal impresso, para o jornalista, eu acho que eles estão no mesmo lugar ali. É um meio que encanta, sabe? Assim, é maravilhoso estar no rádio, essa coisa do ao vivo, né? Tem mais Ter o tempo. imediatismo, né, daquela imediato. notícia quente na hora ali é especial. A nostalgia também, porque é um meio, né, de comunicação, assim, que traz uma memória afetiva Isso, também. Acho que muito pra gente, assim, TV e rádio tem muito de memória afetiva, né? Muito, totalmente. Eu também, assim como você, lá em casa a gente tava sempre com a a TV ligada. Eu o tempo até todo. hoje eu sou assim. Então eu chego em casa, eu ligo a TV. Ela é minha companheira. Eu sou consumidora de televisão. Então eu hoje também. trabalhar Eu na também, TV eu também. hoje para mim, quando teve a oportunidade de eu ir não, vou trabalhar na Rede Paraíba, trabalhar com TV. Eu fiquei assim, meu olho chega e não acredito, eu vou trabalhar com o que eu gosto, Amanda. com o que eu consumo. E é muito diferente trabalhar em agências de comunicação e trabalhar na TV. Como? É diferente porque você está do outro lado. Hoje na TV, somos um veículo, certo? Um veículo de comunicação. E aí a gente pensa em oportunidades, em soluções de publicidade dentro da programação da TV, mas são soluções de publicidade para marcas que já têm o seu posicionamento definido. Então, não cabe a nós sugerir um posicionamento da marca, mas sim adaptar o posicionamento daquela marca ao que faz sentido dentro da nossa programação, dentro dos nossos espaços. Então, é uma viradinha de chave, porque a gente, enquanto veículo, não conceitua campanhas, a gente não conceitua produtos. A gente trabalha a criatividade para encaixar conceitos que já existem, né, marcas que já estão conceituadas, num contexto que faça sentido para a gente. Então, tem principalmente essa diferença, mas é igualmente desafiador e encantador quando a gente consegue. E é muito bom também ver que as marcas, ainda que com o boom da internet, todo mundo sabe que hoje em dia a internet vende bastante, entendem que o meio offline ainda assim vende muito, né, Amanda? A potência da TV ainda é muito viva, né?
Sim, bastante. A TV, ela hoje é uma audiência, né? A gente tem um número de audiência que... Né, Larissa? Né? JTV2. Rainha da audiência. A força da TV aberta Incrível, né? E que bom, né? Porque a gente tem muita responsabilidade com o conteúdo que a gente traz e que bom que as pessoas estão conectadas à TV aberta, ao que a gente produz, né? Houve uma movimentação recente com o boom do digital, de muitas marcas enxergarem no digital como a solução dos problemas. E aí, marcas grandes, marcas pequenas adaptaram suas estratégias para ir para o digital. E muitas vezes disseram, não, a televisão não faz mais sentido para a gente. E aí, agora a gente percebe dentro essa volta para casa. A gente percebe que existe um reconhecimento de cada formato, cada veículo tem a sua importância dentro daquele plano de mídia, da estratégia daquela marca. E a televisão, ela volta a aparecer como parte fundamental de um planejamento de mídia para posicionamento de marca, para reforço de marca, para trazer credibilidade, porque a televisão tem muito disso, de eu vi na TV, eu vi na Globo, e isso traz um peso de credibilidade para aquela marca, né? Então, a gente tem o JPB2, que é pico de audiência nosso na programação local, e a gente tem clientes que só querem anunciar no JPB2 porque pela credibilidade do jornal aliada aos números de audiência. Uma coisa anda de mãos dadas com a outra. Inclusive com você, né, Larissa? Inclusive, nos últimos números, nós temos mais audiência do que toda a grade. Toda a grade das produções nacionais da Globo, de todos os jornais. No domingo, quando a gente não está no ar, não há ninguém que bata a audiência do JPB2. Ou seja, até de folga estamos descansando. Ganhamos um prêmio, né? Sim, inclusive ganhamos um prêmio. Campina Grande como a maior audiência exato, de todas as afiliadas do Brasil. Isso é tem uma representatividade gigantesca. Ou seja, o paraibano, né, está muito, né, diante da TV aberta. E eu acho que há também esse movimento do telespectador também. A internet está ali como como algo também que informa, que tem entretenimento e tal, mas ele traz um monte de universo recortado, né? A TV aberta, o telejornal, na televisão, ele vai te trazer o todo, né? Sobre vários assuntos. Você vai consumir um pouco de tudo. E aí é fundamental, inclusive, para repertório, para Enem, para redação de Enem. Todo professor bate sempre nessa tecla de consuma telejornal para ter repertório, né? Para o tema da redação que vier, você está pronto. Né? Porque a gente traz essa universalidade, né, na nossa cobertura. Então, muita gente diz, não, já consigo me informar só pela internet. Dá, mas será que foi você lá faz mais matéria, força. Né? Às vezes o aprofundamento às vezes que só o leitor de manchete, né? O aprofundamento que a TV traz, que ela pode proporcionar, a gente não encontra em todo o portal. E a universalidade, né? Ali eu tenho política, eu tenho economia, entretenimento, cultura, policial. A gente precisa saber também da realidade, das questões de violência também, né? Do lugar onde você está. É importante também. E além disso, a gente tem o telejornal, a gente tem as redes sociais, a gente tem os portais. São meios que hoje se complementam. A gente não tem mais comunicação em um lugar só. A gente se comunica em vários lugares, em várias frentes. E isso, para o mercado de comunicação, também abre um leque de possibilidades, né? Você pode se tornar especialista em várias frentes. Dentro da publicidade existe o redator para conceituar campanhas. A gente tem um redator web, que é o web writer, que ele é especializado em escrever textos para a internet, então textos de e-mail, textos de blog. A gente tem hoje o UX Writer, que é voltado para a experiência do usuário em sites. Então, é aquela pessoa que ela estuda para escrever na melhor estrutura um site ou um portal. É uma psicologia ali, né, inclusa. Tudo. E a gente estuda, inclusive, psicologia da comunicação no curso de publicidade, no pra curso de jornalismo. O leitor, né? Isso, porque tem cores, tem palavras, tem termos, tem abordagens. Tudo comunica. Isso, tem técnicas de persuasão para a gente trazer. O CTA, né? Isso, o Call to Action. Exatamente. Então, falando um pouquinho da publicidade, existe uma gama enorme de possibilidades de trabalho, né? De criatividade, de trabalhar com arte. Vou
ser designer, vou trabalhar como diretor de arte e criar uma identidade linda como a do Lá Vem o Enem, que a gente tem, por exemplo. E quando a gente pensa em jingle, a gente tem um jingle para fazer, alguém precisa escrever aquele jingle, alguém precisa montar aquela música, compor aquela melodia e levar aquilo ali para a rádio e fazer aquilo ali ficar chiclete na cabeça da gente. Enfim, são muitas estratégias. Amanda, ela é professora de Publicidade e Propaganda e também de Produção Publicitária lá do Uniesp, né, Amanda? Que é nosso parceiro, inclusive. E assim, gente, não é por nada não, mas o Uniesp é referência quando o assunto é publicidade. Todo mundo que quer fazer publicidade no Uniesp, Amanda, né? Depois você me diz o motivo. Mas olha, não só tem publicidade não, tem odonto, tem direito, tem medicina veterinária, tem fisioterapia, enfim, gente, é uma gama gigantesca de cursos que tá ali pronto. O Uniesp está pronto para realizar o seu sonho. Por quê? Porque no Uniesp o seu futuro vale mais. Amanda, como é que é o curso de publicidade lá? Eu quero saber. Por que é o mais desejado? Olha, o curso de publicidade hoje, ele tem uma estrutura muito legal para quem está entrando nesse universo de publicidade. Então, a gente tem estúdio de rádio, a gente tem... lá, é lindo, gente, é tudo lindo. Então, para produzir podcast, para produzir spot, para produzir jingle, existe esse laboratório em que os alunos têm a oportunidade de imergir ali, fazer, né, atividades mais práticas. A gente tem laboratório de vídeo, de foto, temos professores em que há 100% do quadro de professores hoje do curso de publicidade, eles estão no mercado. Então, são professores que, assim como eu, também têm vivência profissional, que está no mercado, que está ligado no que está acontecendo, que está sabendo das tendências e que pode levar para a sala de aula, além da teoria, a prática. Recentemente, a gente, junto com a Rede Paraíba, junto com o Uniesp, lançou o projeto Mercado na Prática, dentro do curso de Publicidade e Propaganda e Produção Publicitária, que a ideia é que a gente proporcione experiências para os alunos, que eles entendam como é que funciona o lado de cá, né? Como é que funciona pensar publicidade para uma TV ou para uma rede de comunicação, como é o caso da Rede Paraíba, que não é só TV, é rádio, é portal, e é aqui em João Pessoa, e é em Campina Grande, e é no Sertão, é em todo o estado. Como é que funciona trabalhar com publicidade, né, nesse formato? Então, o Mercado na Prática, ele proporciona esse contato do pessoal da Rede Paraíba com os estudantes de publicidade para que eles possam ter a oportunidade de pensar comercialmente, criativamente, editorialmente no que vem sendo pensado para que o pessoal vê na TV, né, para a Rede Paraíba. Enquanto a gente estava em produção, sabe, do Lá Vem o Enem Game, eu fui lá conversar com alguns alunos de publicidade. E a primeira coisa que eles me falaram, desde o P1 a gente coloca a mão na massa, que é muito prática. E isso é muito massa porque, de fato, massa literalmente, né? Porque prepara para o mercado de trabalho, né? Como você falou, os professores estão inseridos. Então, isso é muito bacana, muito legal. Eu vou aproveitar o gancho para o vlog deste episódio. Porque quem gravou pra gente foi a Gabriela Mar. Ela é aluna do curso de Publicidade e Propaganda. Então, bora dar play no vlog dela. Hoje eu vou levar vocês para passar um dia comigo. Essa sou eu chegando na gravação que eu tinha para fazer hoje. Para quem não sabe, eu trabalho com gravação de conteúdo e hoje eu fui a modelo. Acabei precisando fazer uma pausa em casa para almoçar e me arrumar porque à tarde tem estágio. Chegando lá, fui verificar as demandas pendentes que tinha do dia. Pausa pro cafezinho, tem que ter. Voltando no meu cafezinho, fui finalizar minhas demandas e corri para me arrumar para ir para a faculdade. Eu vou direto do trabalho para a faculdade. Chegando lá, fui dar uma última revisada no conteúdo de hoje, porque estamos em semana de provas. Já cheguei em casa e corri direto para me arrumar para ir para academia. Quando a pessoa já trabalha nessa área, dá pra ver, né? Porque até o vídeo faz umas transições bem interessantes. Muito bacana. Como é o dia a dia de vocês? Conta, Larissa. Conta pra gente, Larissa. Tu chega lá na redação de que horas? Muita gente pensa que o jornal começa às 7, eu chego 15 para as 7. Não, eu não chego 15 para as 7. Eu chego às 2 da tarde, às vezes 1 da tarde, e passo a tarde inteira editando, né? Que é recortando os melhores trechos das entrevistas que a gente faz ao longo do dia, ou inclusive à tarde ainda, e colocando junto daquelas entrevistas texto, que é, por exemplo, o texto que eu leio durante o jornal, que a gente chama de cabeça, né, que é a introdução da reportagem.
ou revisando os textos dos repórteres também. Porque a gente senta junto e repensa e discute, e essa palavra ou não, porque duas cabeças pensam melhor do que uma, né? E aí eu faço esse trabalho também. Assim que eu chego mesmo para fazer como um vlog, eu já cuido da parte de maquiagem, já vou para o camarim para já ficar pronta, porque qualquer informação importante que tem ao longo do dia, que eu precise entrar ao vivo no intervalo da programação, isso já aconteceu com tragédias e tal, eu já estou pronta. Então, eu já fico arrumada logo no começo da tarde e passo a tarde dentro da ilha de edição, junto com o editor de imagem, que cuida justamente de selecionar as melhores imagens sobre aquele assunto. E passo a tarde fazendo isso, escrevo os textos que leio, escrevo os textos das chamadas, que são os momentos em que eu entro na programação para chamar os telespectadores para o jornal, com os destaques do dia. E escrevo também a abertura do jornal, que tem um ritmo mais rápido, né, com os destaques, que a gente chama de escalada, que é a escalada de notícias. O resumo das notícias do dia, algumas das notícias daquele dia do jornal, também escrevo. Então, muita gente pensa que todo mundo escreve para mim, eu só entro e apresento. Só não, fica lá de só bonita, vai lá falar. né? Não é assim. Mas a gente já começa a discutir o jornal de manhã, a depender do que está acontecendo na cidade. Como Não é que o para, J... né? Na verdade, não para. Como é que o JPB2 vai trazer esse assunto? Porque o Jornal do Meio-Dia está trazendo dessa forma. O JPB2 quer trazer assim, como é que a gente faz? E a gente já fica discutindo de manhã no grupo do WhatsApp do jornal, e à tarde é a hora de executar o que a gente planejou. Às vezes, 6 horas da noite, tudo muda, porque acontecem fatos que se impõem, e a gente precisa repensar o jornal inteiro, mudar tudo, loucura. reeditar tudo. E às vezes eu começo o jornal dizendo, olha, o assunto do dia hoje é esse, o repórter está a caminho. A gente tem essas imagens por enquanto e essas informações. Ao longo do jornal a gente atualiza para você. Enquanto isso, enquanto a gente está editando, enquanto a gente está apurando, enquanto a gente está chegando no local, eu vou trazer outras informações para você. Me senti no jornal agora. Não é? Falou tão bonito. Bem ao vivo, assim, pra gente. Amei. Me senti privilegiada. Meu Deus, ter amigas é bom por isso. A gente faz isso para ter transparência, para que o telespectador não ache que a gente está fazendo está segurando a audiência de maldade, ou usando a tragédia para segurar a audiência. Não é nosso perfil. Então, E isso gera conexão também, né? Porque as pessoas entendem, eles estão sendo transparentes comigo. Isso. Caraca, que legal! Ele não está abusando de mim, ele não está fazendo isso para segurar a minha audiência. A gente usa esse recurso de dizer, olha, ainda nessa edição a gente vai trazer as memórias do TBT, que é um quadro que a gente sabe que as pessoas gostam muito. A gente avisa para a pessoa realmente ficar, mas eu estou fazendo aquele apelo ali com algo positivo, algo bacana, né? Que é um quadro forte do jornal toda quinta-feira, com as memórias, né? Temos o maior arquivo audiovisual da Paraíba. Tem esse privilégio de ter essa memória riquíssima nas mãos. E a gente traz essa memória toda quinta um recorte. Isso sim, a gente avisa, hoje tem TBT, então espera até o final. Porque ele realmente vai no final, porque é para encerrar com leveza, para a gente descansar depois daquele dia de notícias, às vezes... Notícias difíceis, né? Nem sempre são as melhores notícias que a gente quer dar. O Qual a Boa tá aí para trazer esse alívio para você, inclusive. Ele é fundamental. Vamos lá. Acabou o jornal, vai para casa, porque agora você tem um integrante mais que especial na sua vida. E como é que tá sendo esse momento? Minha mini-chefe, Mariana, de 8 meses. Mariana, inclusive, minha chará de aniversário, tá, gente? Dia 12 de março. 12 de março, sua chará de aniversário. Uma fofinha. É realmente um novo tempo, assim, para a mulher do mercado, né? E ser mãe também é muito desafiador. Os primeiros dias da volta ao trabalho foram bem difíceis, porque a gente fica na eterna culpa de, meu Deus, e ela não está comigo e eu não estou participando. Mas depois a gente entende que faz parte do processo de crescimento, inclusive dela, né? Para que ela desenvolva as habilidades também, né? Que hoje a gente já começa dos primeiros passos mesmo de bebê. Então, ela já está desenvolvendo as habilidades enquanto eu estou fazendo o que amo, né? E eu sou uma mãe muito melhor quando eu chego em casa, realizada profissionalmente. E isso é o clichê mais verdadeiro, né? mais verdadeiro de todos. Não cientificamente comprovado, mas estou aqui para dizer que eu sou uma mãe muito melhor quando eu volto para casa, depois de me realizar profissionalmente, de cumprir esse meu dever social, né? De informar as pessoas. Saber que tem tanta gente que não sabe o básico mesmo.
E a gente tem esse papel, né, fundamental no dia a dia das pessoas. Então, eu fico muito feliz. É maravilhoso voltar para casa, né, com a certeza do dever cumprido profissional e agora com um sorrisinho. Recarrega, né? Ah, demais. Quando chega Sorrisinho. e vê o sorriso dela. Aprendendo as mínimas coisinhas, a chamada, tchauzinho, é muito fofo. E segue você, sendo Amandita? uma referência para Mari, você. Obrigada. Ela me vê na TV, já reconhece. Conhece, Esse vídeo eu olho 10 vezes. Ai, grava, por favor. Essa é a única tela que ela pode. Ela pode. Vai ser igual a mãe dela, vai crescer. Assistindo a mamãe. Assistindo a mãe. Eu não assisti Manhinha, mas eu assisti aos telejornais, vai ser o caso. Não sei se vai influenciar como me influenciou, né? Será? Porque o universo está tão amplo de possibilidades para ela, então... E você, dona Amanda, como é teu dia a dia? Acorda, toma café da manhã. Meu dia nem sempre ele é igual. Isso é massa! Isso é massa! Eu acordo, tomo meu café, vou pra TV. Tem um dia na semana que eu dou aula pela manhã, então antes de ir pra TV, eu passo no Uniesp, dou minha aula e depois eu sigo pro trabalho. E aí, quando eu chego lá na rede, muitas coisas acontecem. A gente tem reunião com cliente, a gente tem reunião com equipe, tem... Nunca é um dia igual, né? Não. Tem, vamos conversar para resolver aqui uma ideia, como é que a gente vai executar tal projeto. Eu tô com Bia em um projeto que a gente vai executar esse final de semana, então hoje eu já cheguei me reunindo com a equipe, e aí como é que vai ser, como é que Bia vai, o que é que ela vai falar. Então, meu dia, ele é ditado pelas demandas que estão acontecendo ali, né, no momento. E eu dou aula também à noite, então eu trabalho na TV durante o dia, uma vez por semana eu dou minha aulinha à noite para o pessoal para falar um pouquinho sobre mídia, sou professora de mídia, e a gente conversa sobre formatos de mídia, sobre mídia digital, sobre planejamento de mídia, e aí muitas vezes eu levo minha experiência do dia para a sala de aula, para que isso se transforme em um gancho de aprendizado, em um gancho de entendimento para a prática da teoria que a gente está vendo em sala de aula. Então, minha semana, meu dia a dia é basicamente esse. Eu tento reservar o tempo para mim, né, de fazer meus exercícios, de me alimentar bem. E às vezes a gente consegue, às vezes fica mais corrido, mas a gente tá assim, né? Tá tentando. Os dias não serem iguais, eu acho que isso é uma das coisas que mais me encantam mesmo na minha profissão também. Porque tem dias que eu tô indo pra rua com a pauta na mão e a pessoa não sabe o que vai lhe esperar, né? Às vezes a gente entra na casa de pessoas e elas nos recebem muito bem e depois você vai analisar aquilo, meu Deus, eu entrei na casa de um desconhecido, né? Então, assim, são coisas realmente muito diferentes. Tem dias que eu passo o dia escrevendo o roteiro. Então, são possibilidades também. Se você gosta de rotina, tudo certinho assim, Larissa tem, né? Porque a Larissa é apresentadora, então ela tem a rotina dela, mas também tem a possibilidade de você ter essa mescla de atividades diferentes no mesmo dia. E mesmo assim não são iguais, porque os assuntos são diferentes. Os assuntos a gente não lida com as abordagens são diferentes. É um exercício diário de raciocinar, né, como a gente vai trazer aquele assunto. Todo dia a gente precisa fazer esse exercício. Para quem gosta de rotina, aí eu vou dizer realmente comunicação. Não é o ideal, mas para quem não quer monotonia, pode vir. Um dia diferente do outro sempre. Sempre. E essa coisa dessa experiência, o quanto que esses alunos de Amanda ganham, porque eles já estão trazendo vivências já estão ouvindo, experimentando vivências de mercado que eles podem, né, lá na frente, quando profissionais se depararem com uma situação semelhante e vão ter, né, desenvoltura aí, vão ter como repensar formas de fazer. Isso é maravilhoso, ter essa experiência, ouvir um pouco do que o mercado quer, né, de como o mercado está pensando. Na comunicação, acho que a maioria das atuações, elas são assim bem dinâmicas. A gente não tem essa rotina, não tem monotonia, exatamente. Não, isso existe muito pouco. Dentro de uma agência de publicidade, algumas posições podem ser um pouco mais, né, encaixadas né, nessa rotina e tal, que são burocráticas, não? Burocráticas, ou que envolvam um pouco mais de análise, quem trabalha mais com relatório ou com análise de dados, que aí sim tem uma rotina um pouco mais certinha,
mas também porque, apesar de estar numa agência de comunicação, não é bem uma função em que você lida exatamente com áreas da comunicação. É um braço mais analítico, mais planejador, que também há espaço para isso dentro da comunicação. Trabalhar com planejamento, com estratégia, para os introvertidos, talvez, né? Seja um bom caminho, uma possibilidade. Aliás, jornalismo de dados é caríssimo no sentido de necessário, né? Tem sido cada vez mais uma necessidade das empresas de comunicação. Nós temos o núcleo de dados da Rede Paraíba. E o quanto que isso nos coloca à frente na concorrência, porque nós trazemos muitas vezes recortes, manchetes que só nós temos, porque nós estamos catalogando ali, estamos selecionando as informações, apurando e trazendo recortes e fazendo levantamentos de números de casos que a gente noticia, né? Então, os recortes são a partir disso e também a partir da Lei de Acesso à Informação, que a gente também consegue extrair essas informações. E a gente tem uma equipe pensando nisso e o quanto que a gente traz conteúdos com profundidade para os jornais, graças ao núcleo de dados, que você não vai ver em lugar nenhum, na internet, na concorrência, só na Rede Paraíba. É tão bom puxar a sardinha, né? Ainda mais quando a gente tem um time talentosíssimo. É muito bom quando a gente fala do nosso trabalho, que é feito a muitas mãos. E mãos incríveis e cabeças incríveis. O Núcleo de Dados, ele é uma iniciativa da Rede Paraíba que é louvável, porque traz, de fato, insights e pauta conteúdos que são muito relevantes. Pauta o jornal toda hora. E é uma área que tem muita demanda no mercado. Tanto em agências, quanto em redações, quanto em departamentos de marketing. O perfil analítico interessado em dados, para que os dados se transformem em argumentos, em insights para criação de campanha, para direcionar um posicionamento de marca, isso é muito importante. Então, e é contra mais fatos, não há argumentos. Não há argumentos, exatamente. Então, quem tem esse interesse por leitura de pesquisa, dados de pesquisas, isso tem espaço dentro da comunicação também. Não é só, eu gosto de comunicação, mas eu sou uma pessoa mais analítica. Tem espaço para você. Não precisa achar que você só tem a área de exatas, digamos assim, como um caminho. Não. Dentro da comunicação, da publicidade, do jornalismo, do marketing, os dados, os números, eles são muito importantes. E precisam-se desses profissionais. Sim. No entrevista para uma TV, se você disser, olha, tenho afinidade com jornalismo de dados, já tem 5 pontos na frente do concorrente. Olha a dica, pega a dica. Com certeza. Para quem o recrutador gosta, né? já faz assim. Interessante. O recrutador já brilha os olhos. Como você pode ver, é um universo enorme, né? Tem muito campo de atuação na comunicação, né? Sim. Eu sou suspeita. Nós somos. E acho que você, Bia, também tem muito o que falar nesse sentido, porque você, como jornalista, hoje você desempenha o papel de apresentadora. De podcast. Você escreve. De game. Apresenta. E eu, como a gente trabalha muito junta, muitas vezes, eu vejo o seu trabalho, eu vejo a qualidade dele. A gente sai juntas e você... Rapidinho você consegue ter um olhar e perceber aquele ambiente, você gravar imagens ali no seu próprio celular, e aí ela coloca o fone de ouvido, e aí rapidinho Bia tá ali, quando a gente vê... Tá pronto. O material lindo. Cinegrafista, né, também? Um vídeo, cinegrafista também, e aí sai um vídeo lindo e com ela falando, então ela consegue chegar, para você ver a versatilidade de um profissional de comunicação. Chegar no ambiente, apurar, entender o ambiente, captar a imagem, editar a imagem e entregar um material completo, sabe? Isso a gente não aprende da noite pro dia. Não. Porque você não aprendeu isso de ontem para hoje. Isso vai muito da sua trajetória também, que você pode até falar pra gente um pouquinho de, tipo, como é que você entrou na comunicação e como é que você chegou até aqui. Porque é bom a gente falar sobre a gente, mas a gente falar sobre você também eu acho super legal. Me senti agora do outro lado. E é tão difícil esse outro lado, né? Eu não gosto muito não de ser entrevistada. Nenhuma de nós. Mas falando um pouquinho sobre isso, é isso que o mercado quer. Eu acho que cada vez mais o mercado quer que você seja multitarefas, multifacetados, multitudo. E não que necessariamente você precise ser, mas é um diferencial. E claro que não é da noite pro dia que a gente consegue uma bagagem dessas.
Não é da noite pro dia que a gente tem um olhar diferenciado. Isso tem que ser treinado. Isso tem que ser estudado. Preciso dizer que nasceu num berço rodeado de câmeras. É verdade. O pai dela, né, é um editor de imagem da TV Cabo Branco, já foi operador de mesa de áudio em rádio. É um querido, habilidosíssimo, é o responsável por nossas transmissões. Sim. Ou seja, domina tudo que tem de fios e câmeras e bastidores e microfones. Aí ela cresceu nesse meio. Aí virou logo o quê? Cinegrafista de transmissão de campeonato? Eu comecei como cinegrafista, inclusive, né? Eu sei a história da moça, viu? Eu tô vendo. Então, Eu sei. Preciso comecei saber um como pouco de tudo, não diga cinegrafista. você? Ó, tá vendo aí, Tá ó. vendo? Tá Olha aí. Cuidado mostrando comigo. na prática. Mostrando na que, prática. de fato, a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa. Mas é um caminho que não é comum muito, não, né? As Não. mulheres começarem, inclusive, sendo cinegrafista, sendo Raras. cinegrafista esportiva, jornalista esportiva, depois disso, é um caminho um pouquinho atípico, mas que deveria ser um pouco mais comum, inclusive. Mas pessoas O meu como TCC você foi sobre estão- isso, né? Pessoas como você estão abrindo esses caminhos, né? Graças a Deus. Meu TCC foi sobre a escassez feminina no jornalismo esportivo paraibano. Que, graças a Deus, hoje temos muito mais jornalistas. Temos Inclusive, muitas entrevistei mulheres. Juliana no meu TCC, entrevistei Isabel, umas queridas, assim, do jornalismo esportivo que eu tenho maior orgulho de dizer que são minhas amigas hoje em dia, sabe? Isso é muito especial. Mas é isso, é construção de bagagem, não é da noite pro dia, e você precisa ir atrás, porque não basta o meu pai ter o know-how que ele tem, né? Inclusive, é uma coisa importante a se falar. Antes eu não queria nem que soubessem que ele é meu pai, sabe? Porque eu não queria que atrelassem o meu nome ao dele em dizer, olha, ela só tá onde ela está porque ela é causa filha dele. E não é isso. Hoje em dia... Não é. Se você não tivesse não é talento, isso, você sabe? não chegaria não a como. Exato. Eu acho engraçado essas pessoas que têm os pais, que comunicam com a mesma área de atuação, que têm esse sentimento assim. Mas os espaços só são abertos para os filhos dessas pessoas quando elas têm talento. Porque não adianta eu ser filha de Maria Bethânia e ser desafinada. Exatamente. Então, assim, não terei espaço de jeito nenhum. Eu terei o privilégio de ser filha dela, frequentarei os melhores lugares por isso, porque ela frequenta os melhores lugares, mas que eu serei uma cantora de sucesso de Não tá jeito garantido, nenhum. né? Porque se eu Exato. não for no mínimo afinada, não dá. Então, o que o universo me proporcionou dos meus pais assistirem aos telejornais, eu só estou num telejornal porque eu busquei capacitação nisso. O seu pai ter esse universo dentro de casa influenciou, talvez, na sua escolha profissional e você foi buscar o seu repertório, a sua bagagem. Até com a pressão, né, de ter alguém com um nome no mercado já. Eu acho que a gente fica naquela... Meu pai é essa pessoa, então eu preciso... né? Isso até é uma motivação também. Ele não queria que eu fosse da área de comunicação. Acontece. Porque ele sabe como é difícil, gente. Não é um mar de rosas, né? Não. É complicado. Toda Mas carreira. aí, quando ele viu que não tinha jeito, aí ele pegou na minha mãozinha e fez, tá bom, vou lhe ensinar um bocadinho de coisas. Não à toa eu falo que a minha mãe ela é minha professora de vida e o meu pai é meu professor de profissão. Então, aprendi muito com ele, graças a Deus por isso. Mas também fui muito atrás e já ralei muito. Sim, e sim. segue. E é para sempre. Sigo. Eu faço fono até hoje. Eu estou tentando doutorado. Então, assim, a gente segue estudando e procurando. Quando a gente quer ser diferente no mercado, né? Como é que a gente vai se diferenciar diante de tanta gente que é boa também, né? O aperfeiçoamento ele é constante. Exato. E a porta ela se abre, mas a gente só fica quando Quando tá pronto. Quando tá pronto, e quando vai atrás, É. quando busca. E teve uma coisa, Bia, que você falou sobre o mercado cobra que os profissionais sejam multi. E vai muito de encontro com o que você falou. Então, o jornalista ele precisa saber um pouco de tudo. sim. E na publicidade também, o ideal é que a pessoa saiba um pouco de tudo. Mas também há espaço para os especialistas. Claro. Eu enxergo muito que as primeiras oportunidades, elas se abrem quando você sabe um pouquinho de tudo. E aí você consegue realmente fazer um pouquinho de tudo e entregar. E isso lhe permite vivenciar muitas coisas que vão lhe mostrar o que é que você mais gosta.
que isso aconteceu muito comigo. No começo da minha trajetória, eu fui abraçando várias coisas, porque eu gostava de fazer, e isso foi me mostrando o que é que eu gostava mais. Então, eu fui saindo um pouco do operacional para ir mais para a parte de gestão, porque eu fui tendo afinidade com aquilo, fui estudando, fui me aperfeiçoando, até chegar numa posição de gestão, que aí eu fico... eu entendo o que as pessoas fazem, mas ajudo aquilo ali a acontecer... Sim. De uma forma logística, né? Exatamente. E aí, quando a gente precisa de um especialista, e especialistas são importantes, que, por exemplo, se numa redação a gente... vamos ter um especialista em política, o nosso núcleo de política são jornalistas especializados nisso, e tem sua importância. Então, dentro de todas as áreas, eu acho que o multi, ele abre portas, ele lhe aperfeiçoa e ele lhe mostra do que você gosta e onde você quer investir um pouquinho mais. Isso. Né? É no multi que você vai galgando o seu espaço objetivo final. Caso você queira algo especializado. Eu comecei sonhando em ser repórter de pista, que a gente chamava. Eu sabia que era o repórter... Eu já escutei uma palestra sua que você fala sobre isso. Era o meu sonho. Eu assistia muito Também futebol. Sei muito sobre você, Larissa. Eu assistia muito futebol com meu pai. Joguei futsal, né? Que é diferente de futebol, mas... acompanhava muito. Eu era comentarista do meu pai na sala. Então, eu gostava demais. E eu sonhava com isso. Na época em que eu assistia, não tinham Julianas, Isabel, que são as nossas repórteres de pista, narradoras, né, das transmissões aqui na Paraíba. E eu pensava, vai ser inovador e tal. Quando eu cheguei no mercado, eu vi que isso era uma coisa muito distante ainda. A gente não tinha, né, mulheres cobrindo futebol, e que tinha muito mais espaço para a geral, que a gente chama, que é o jornalismo da geral, que é o telejornal que a gente cobre tudo, né? Não é aquele especializado das notícias do dia e tal. Não, acho melhor eu vir para cá, porque aqui... E não tenho frustração com isso, não. Sou realizada no que eu faço, e que bom que isso aconteceu para que eu estivesse onde eu estou hoje. Mas olho com uma admiração todas as minhas colegas que entram, narradoras, repórteres de pista... E assim, olho com os olhos brilhando. E digo a todo tempo à equipe da CBN, olha, eu vou qualquer dia na transmissão, que eu sou louca só para ficar olhando lá, sabe? Admirando aquela coisa, porque é assim, encantador ver a coisa acontecendo, a transmissão do futebol. É grandioso demais, é muito complexo, é muito grande, é muito dinâmico. Exige uma preparação. Exige uma preparação absurda. É muito legal. Então... eu passeio por aí também, agora como uma telespectadora que admira muito, assim. Larissa, você apresentou o Jornal Nacional, né? Como você falou aqui, você sentou naquela bancada, naquela cadeira, vivenciou tudo isso. E isso é grandioso. Eu acredito que muita gente que tem um desejo ali e entra em jornalismo quer apresentar o Jornal Nacional. A tua ficha, hoje em dia, já caiu? Acho que ainda não. Eu penso que... é alguém muito próximo a mim, que eu tenho uma extrema intimidade, que foi lá e apresentou o jornal. Quando as pessoas me param na rua para falar sobre isso, eu respondo por essa pessoa que foi. É porque é tão longe, sempre foi uma realidade tão distante, né? A gente escuta muito quando decide fazer comunicação. Um dia eu vou lhe ver no Jornal Nacional. E não é porque sonho pouco, não. Eu nunca aspirei, eu nunca ousei sonhar algo tão grande, porque é muito grande, né? E quantos meninos como Neymar a gente tem nos campinhos de futebol? E quantos são Neymar? Só há um, né? E a gente sabe que profissionais de excelência na minha área profissional são muitos que poderiam estar naquela bancada. Meus colegas de redação, por exemplo, eles poderiam estar, né? E foi, assim, uma coroação do meu trabalho num momento muito importante da minha carreira, porque eu estava há poucos meses substituindo, né, dando continuidade a um trabalho de 30 anos. Não há no país nenhuma profissional mulher nas Globos que tenha passado tanto tempo numa mesma bancada, que é o caso de Adilane. E foi muito difícil substituí-la, porque, obviamente, os telespectadores... não, ela não é para parar agora, nada contra você, mas a gente quer Adilane, eu tô com saudade. E eu dizia, eu também tô, porque eu também tô do seu lado, que eu também cresci assistindo a Adilane, né? Então, assim, depois do Jornal Nacional, então, foi um divisor de águas para que os telespectadores entendessem que era um novo tempo do JPB2.
tivemos Edilane por 30 anos, e que bom, que, né, é o grande nome da televisão da Paraíba. E agora temos Larissa Pereira, que foi a menina que nos representou no Jornal Nacional. Então, são duas profissionais diferentes, com histórias diferentes. Né, Edilane construiu a história dela de sucesso, e agora eu estava ali dando continuidade à minha história, que não estava começando, mas na bancada estava. E o Jornal Nacional me deu essa virada de chave, essa chancela, sabe? Agora Larissa é a do Jornal Nacional. Então, tem a força de Edilane dos 30 anos e tem Larissa. Então, isso me fez ter esse acolhimento das pessoas. A gente precisava disso, né? Não que houvesse uma rejeição, mas havia uma saudade de alguém que passou muito tempo no ar. E é absolutamente natural. É muito difícil essas transições de bancada. A Globo faz isso com zelo. Ela sabe que isso impacta, porque as pessoas criam identificação com o apresentador. E que bom que isso aconteceu na minha vida. Foi grandioso. Eu jamais ousei sonhar tanto, né? É o maior momento da minha carreira. Depois disso, apresentar o jornal de maior audiência do meu estado, da cidade onde eu nasci, que eu sou aqui de João Pessoa. Então, eu lembro daquilo ali com uma alegria imensa. É a coroação, sem dúvida. E eu me lembro que no meu primeiro dia de aula na UFPB, um colega de sala, quando a professora perguntou por que vocês escolheram comunicação, um deles disse, porque eu vou substituir o William Bonner. Todos riram na sala. Eu estava nessa sala. E eu não ri, porque eu pensei, meu Deus, ele veio com esse propósito, e se isso não acontecer, é muito grande. Fiquei assim, preocupada com ele, né? E pensando assim, meu Deus, que coisa grande e tal. E quem riu ficou reflexivo no dia, em novembro de 2019, porque, eita, eu ri do colega, mas ela estava do meu lado lá e ela apresentou. Então, e por isso que quando eu converso com alunos sobre comunicação, há os desafios da profissão. E eu sei que eu tenho um lugar de privilégio. Foi difícil chegar até aqui. Mas eu jamais vou desencorajar alguém que pensa em fazer comunicação por causa dos desafios da carreira, que toda carreira vai ter. Toda carreira a tem. Médica, que é a de maior, quando a gente vai pensar em excelência de remuneração, tem seus desafios. É muito difícil uma carreira médica, né? É de esgotamento físico, mental, de uma responsabilidade enorme. Então, a remuneração não é tudo. Eu não desencorajo porque eu posso estar me comunicando com uma próxima Fátima Bernardes, Renata Vasconcelos, William Bonner, e eu vou desencorajar jamais, né? Porque se eu tivesse me desencorajado lá naquele começo, né, a história talvez não tivesse chegado É muito até sobre aqui. acreditar, né? E quantas pessoas têm o check de já terem apresentado o Jornal Nacional? Larissa tem. E isso é muito sobre competência surreal. e, de fato, coroando ali um momento muito especial, né, na vida de uma E pessoa. tinham datas, né, pra gente voltar, mas aí veio a pandemia. Eu nem guardei as datas na memória para não ficar no dia pensando. A pandemia, infelizmente, um dos colegas que fez chegou aí, né, do Piauí. Ele contraiu o Covid-19 no trajeto e ele ficou bem grave. Graças a Deus ele se recuperou. Era um âncora bem antigo lá do Piauí também. E aí, por causa disso, o projeto foi suspenso e não foi retomado mais porque perdeu o ritmo, né? E aí eu fico só olhando, admirando. E só com os recortes. a gente guarda com carinho aquele dia. Foi muito especial. A Eu Paraíba acho parou. isso. Eu acho- Final de campeonato, né? O final do campeonato. Surreal. E boa noite, né? Não é boa noite. Exatamente, Larissa. Precisava disso, Era né? isso, Assim, também. isso. Eu guardo com muito carinho a lembrança dessa noite Do sotaque, que você apresentou o Jornal Nacional, porque você foi sendo o que a gente é, Sim, muito obrigada. sendo o que você é. E eu achei lindo, eu fiquei realmente, eu gente disse, se nossa, a viu gente se nascer viu e bem. disse, Isso é poxa, muito- que massa, ela chegou lá com boa noite. E olha, eu fui desencorajada. Eu fui até desencorajada. Sofri até uma xenofobia, mas no privado, assim, olha, não vai com esse sotaque, não. Que você vai passar vergonha. E a pessoa não é daqui, né? É do Sul. Ai, Obrigada pela dica. A chamada do Jornal Nacional era... Muito bom. A chamada do Jornal Nacional era os sotaques do Brasil na bancada mais importante do país. Então, Arrasou. eles queriam ouvir. Quando eu terminei, eles disseram, é a primeira do Nordeste? Porque há um entendimento de que o Nordeste tem um sotaque só. E o que não é verdade. Super, não é? O cearense tem um diti, o baiano tem. Esse diti está mais para nós, aqui na Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para Pernambuco, Alagoas.
Então, eles ficaram com essa sensação. E eu fui o tempo todo, assim, com a confiança, né? Olha, eu tô preparada. Você deu, né? Eu tô preparada, eu estudo há muito tempo, eu não comecei ontem. E isso e apresentar um telejornal é algo que eu sei fazer. Eu precisava me comunicar assim, porque se eu for pensar, é o Jornal Nacional, vou me sentar na cadeira de Renata Vasconcelos, o William Bonner vai me entrevistar. Né? Isso aí ia bloquear Tava meu nervosa. raciocínio. Eu só me lembro de um momento no café da manhã, no dia que meu marido tava lá, eu botei salada de fruta, não sei o quê, e lá no celular mandando materiais que eu gravava aqui, que eu gravava lá para mandar para cá. Aí meu marido, minha filha, você só precisa comer. Aí eu percebi que eu tava tão num nível de concentração Aérea, né? tão alta, eu tava num nível de concentração assim absurdo, que eu fiz realmente essa preparação para que eu tivesse tranquilidade de desenvolver a função. E que é verdade, é um telejornal, não é qualquer telejornal, mas eu só deixei para raciocinar isso quando terminou. Que eu disse, aqui eu sou Paraíba e tenho orgulho disso, que subiu as letrinhas lá, eu apresentei o Jornal Nacional. Aí comecei a chorar, e eles foram fofíssimos, toda a equipe subiu lá, porque o jornal, o estúdio ele fica no elevado, assim, na redação, né? Todos subiram e um deles, você tem ideia do que foi isso? Você com seu sotaque. Eu tenho uma foto com ele com os olhos cheios de lágrimas. Esse editor, não esquecerei nunca, um fofo. E aí sim, eu chorei, deixei a emoção acontecer. Mas até lá, podia ter um trio elétrico, assim, ó. E eu tava aqui, ó. Concentrada. Porque eu tinha uma responsabilidade e o que me ajudou muito, essa xenofobia que eu sofri no dia anterior, a minha viagem, não a minha apresentação, porque eu viajei dias antes, né? Às vezes, esse tipo de coisa que a gente passa, no meu caso, me fortalece, sabe? De dizer assim, entendi, assiste. E o sotaque ficou entre os 6 assuntos, ficou no 6º assunto mais comentado do Twitter no dia. Isso é muito. Sotaque, e eu recebi muita mensagem nesse sentido. Eu ganhei acho que 30 mil seguidores naquela noite. Foi uma coisa assim absurda. A visualização de stories ficou 30 mil. E eu tinha, não sei se 50 e poucos mil seguidores, 80 e pouco na época. Singelo. Não, assim, ganhou mais 30 em um dia. É muito, a força é muito grande. Eu ganhei lembranças de um telespectador brasileiro que mora no Japão. Ele mandou hashi, mandou umas coisas do Japão, eu tenho guardado até hoje. Porque ele ficou assistindo ao projeto, porque é identificação pura, né? Você está vendo a pluralidade do seu Brasil quando você está fora, né? Ou o sotaque do seu lugar, né? Então, isso foi muito importante. Eu fiz um trabalho de fonoaudiologia, porque eu já, no começo da minha carreira, eu fazia o tal da neutralidade, que não existe. E eu tive que fazer um trabalho com a fono para parar de neutralizar para o JPB2 e depois que culminou a coroação do Jornal Nacional, né? Então, realmente foi um grande dia assim, para a gente pensar. E eu usei até essa coisa do Paraíba, que é um termo pejorativo quando a gente quer se referir ao nordestino, para dizer que me chamar de Paraíba não me diminui. É o meu lugar, é o meu estado, com as riquezas que ele tem, que a gente inclusive mostrou no jornal, o algodão colorido e tudo. E o meu sotaque me identifica, diz de onde eu vim, quem eu sou, né? Então, é importante que a gente tenha essa certeza. Eu sei que intimida, é difícil você chegar no sul e sudeste, boa noite, boa tarde. A gente sabe que ainda fecha portas. Mas há o lugar para a autenticidade. Quando a gente pensa no Whindersson Nunes, que é um fenômeno do YouTube, ele tem um sotaque do Piauí fortíssimo. E ele é universal no público que ele alcança. Ele tem muitos seguidores que não são só do Piauí, porque não cabe o número de seguidores dele dentro do estado do Piauí, né? Então, e ele traz essa autenticidade na internet. E a gente vê na internet a força que a autenticidade tem. Quanto mais você é você, mais você repercute, né? Mais você tem seguidores, mais você engaja. Então, é um caminho sem volta, né? Ainda bem. E que bom, porque a gente está voltando para casa, como você falou, numa posição muito boa hoje em dia. Realmente foi uma representatividade e um dia inesquecível. Para sempre. Está lá favoritado nas minhas redes sociais, no destaque, assim, selecionei uns trechos. Eu assisto e fico, meu Deus. Sou eu mesma? Isso aconteceu. Isso aconteceu. Surreal. Aconteceu e foi lindo. Parabéns obrigada, e obrigada. Eu que agradeço.
Ai, eu quero um abraço também. Vamos abraçar. Obrigada, foi grande demais. Foi incrível. grandioso. Amanda, como é que você enxerga a profissão em relação à comunicação hoje em dia? Eu vejo a publicidade como sendo um fator muito importante na comunicação. Fazer publicidade também pauta, né? A gente está em fim de ano agora e aí começam as campanhas de Natal, por exemplo. E quantas já não viraram assunto nos grupos de família, nos grupos de amigos? A publicidade, ela traz um olhar sobre as coisas e propõe reflexões. Ela não é só sobre vender, né? Vender ou sobre incentivar consumo. Isso também faz parte. Mas a publicidade, ela também constrói conceitos, ela constrói ideias e ela acompanha algumas mudanças da nossa sociedade também. A gente tem vários clássicos da propaganda que vêm para ilustrar isso, né? E então eu sou uma apaixonada por publicidade e eu vejo muito a profissão como sendo uma união da leitura da sociedade com o que a gente acha, como a gente pode ajudar as coisas a caminharem para um caminho bom, assim, sabe? E é uma visão talvez um pouco romântica, porque existem publicidades, mas vai muito do que é que a gente quer comunicar, de como é que a gente comunica, do que é que a gente trabalha, com o que é que a gente se afina. Então, o publicitário, ele tem a oportunidade de trabalhar para marcas que ele admira, para marcas que nem tanto, mas que dá para a gente encontrar um gancho, uma forma de trabalhar aquele conceito, aquele posicionamento. E tudo tá à venda, né? Eu não penso muito venda como exatamente estou vendendo algo e em troca é o dinheiro, não é? O jornalismo também vende, o jornalismo vende informação. Tem até um livro que eu li na época de graduação que é Jornalismo Produto à Venda. Está sendo vendido, né? Tudo está sendo vendido. E, assim, de uma forma boa também. A publicidade vem mostrando isso, né? Exato. E lá na Rede Paraíba, trazendo, né, como exemplo, a gente tem espaços à venda que são ocupados por formatos de publicidade, mas que eles só têm a força que tem pela audiência que existe graças a um conjunto de fatores, entre eles a credibilidade do nosso conteúdo, do nosso jornalismo. A gente a gente produz um jornalismo com muita responsabilidade, com muita credibilidade. E isso traz credibilidade valor. Não se vende. Não se vende, exatamente. E é uma isso construção caríssima de tempo, né? É preciso construir. A credibilidade não tem como comprar, não. Você tem que construir, realmente. Eu estava até me lembrando que numa transmissão de um jogo importante agora, entrou a publicidade de uma marca grande na hora do gol. Porque a bola estava com o goleiro ainda para o tiro de meta. Então, é a hora de botar publicidade, porque não vai ter um momento muito decisivo no jogo ali, teoricamente. Eis que foi o gol. E aí, eles, no dia seguinte... se retrataram. E não falaram em nenhum momento sobre o carro que eles vendem, o lançamento. Mas aquilo ali, se eu estou para comprar um carro, nossa, olha o respeito dessa marca com uma paixão do brasileiro, né? Foi promovido o publicitário. Foi uma mulher, já soube que foi uma mulher. Olha aí, então ela foi uma mulher, parece que da Bahia. Parece que é nordestina. Para você ver, a criatividade entra aí. Entra genial. nessa percepção de como você pode contornar uma situação que poderia ser um prejuízo para a marca, exatamente, né? Que gerou assunto, porque foi assunto. E mostra a humanização também da marca, né? Nós E atrapalhamos o gol, agora você vai ver o gol. E foi o gol, e terminou, assinaram com a marca e... Incrível. Babadeira essa tal de publicidade, viu, dona Amanda? Publicidade é maravilhosa. Sem contar a propaganda com a Elis Regina, que aí também marcou para sempre, que dividiu opiniões, que repercutiu, acho que um mês, né? Até que ponto usaram a imagem e tal dela, né? Mas todo mundo lembra. Aquilo então, ali foi dividiu muito opiniões, mas... Marcou. A gente lembra. Marcou, foi assunto, né? Tá na pauta. Exato. A emoção da filha dela... foi assim, de uma coisa lindíssima. Ela ficou emocionada de poder se ver ao lado da mãe hoje, né? Assim,
Então, foi muito Tem forte uma aquilo, muito forte. de uma multinacional também que faz entregas que eu nunca me esqueço. E toda vez que eu assisto eu choro. Eles levam o Zico ao Maracanã e colocam a voz do pai do Zico, que já faleceu. E o pai dele nunca teve a oportunidade de vê-lo jogar no Maracanã. Imagina, ele tá lá com a blusa do Flamengo fazendo um gol porque o pai pediu, através da inteligência artificial: meu filho, nunca tive oportunidade, eu me arrepio todinho, olha, de ver você fazendo um gol no Maracanã, então essa é a hora. E, nossa, isso é muito emocionante. Você vê, o né? que a publicidade consegue fazer com a gente, né? De só de lembrar de uma propaganda agora me arrepiar e ter vontade de chorar. É muito incrível. É muito forte mesmo. Isso não é sobre vender Não. o produto. Isso é sobre fortalecimento de marca, né? de humanizar a marca e de aproximar, se aproximar enquanto marca do consumidor. Né? Isso tem sido um movimento cada vez... Isso marca muito mais. É verdade. Exato, muito mais. Entramos em um novo ano, o Enem 2025 tá aí já, batendo na porta, é uma realidade e a gente vai te acompanhar sim também neste novo ciclo. Como a gente sempre bate na tecla aqui, que o ensino de qualidade faz total diferença, é porque realmente faz. E o ISO vai te acompanhar neste novo ciclo do Enem. O ISO é o colégio que mais aprova na Paraíba e temos muito orgulho de dizer que sim, ele também é nosso parceiro. Aqui para vocês também, ó, ISO. E olha só, o ISO é a única escola da Paraíba que adota a metodologia finlandesa Inopeda. E isso quer dizer o quê? Que ele se preocupa de fato com a formação do aluno. E isso não é só através do ensino, é um desenvolvimento como um todo. E a gente também se orgulha disso. Isso é muito ISO. E olha só, de fato, esse episódio está muito especial. Temos também mais um vlog, que é da Kendi Ferraz. Mas esse você só vai acompanhar através do nosso Instagram, viu? Vai lá, no @lavemOEnem. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou, Larissa, honrada e agradecida por tê-la aqui, viu? Eu que estou muito feliz, muito obrigada. Eu amo falar sobre comunicação, eu amo o que eu faço e que bom. Estou tão realizada na minha carreira, né? É tão bom quando a gente se realiza no que a gente faz, né? Sim. E aí se deem a chance de experimentar, né? Se você tem habilidade para comunicação, tenta, quem sabe, né? Ou para outra área, experimenta, tenta. Muitas vezes tem sugestões, né, da carreira que você deve seguir. Eu tive outras sugestões em casa, mas o que importa é a gente amar aquilo que a gente faz para a gente ser um profissional diferenciado no mercado, né? Isso faz muita diferença, gostar do que faz. Faz. E eu sempre digo que é muito bom a gente falar sobre o que a gente gosta e fazer o que a gente gosta é muito, muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer um teste vocacional quando eu estava no ensino médio e apareceu lá 3 opções de profissões que estavam dentro do meu perfil. A primeira era jornalismo, a segunda era publicidade e a terceira era o direito. Você não tinha como fugir da comunicação. Não tinha como. Eu até olhei para o direito e fiz, quê? Mas fui para o jornalismo e depois entrei na publicidade. Ainda arrisquei letras, mas me encontrei mesmo aqui onde eu tô. Então, muito obrigada pela oportunidade da gente vir aqui bater esse papo. Foi incrível. Larissa, você é maravilhosa. Você que foi maravilhoso. Foi obrigada. ótimo estar aqui com vocês duas, que são duas profissionais que a gente tem a oportunidade de trabalhar juntas e que eu admiro. Foi incrível. Muito obrigada. Que querida, obrigada. Amei. Chama sempre, Chama mais. E eu acho que o meu recado é sobre você não ser desencorajado, porque muitas pessoas, quando a gente fala que quer fazer comunicação, fala, não dá dinheiro, não dá dinheiro. Quem faz a profissão é você, é o profissional. Então, se você se capacitar, né, você vai sim ter lugar no mercado. Então é isso, gente. É uma profissão encantadora, linda, gostosa e que dá pra ver, né? Quem gosta de fato tem esse brilho nos olhos de contar para vocês o que é a comunicação e como fazer comunicação. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser ficar por dentro desse e de outros assuntos que tem tudo a ver com o Enem, é só seguir a gente nas redes sociais, @lavemOEnem. Ou então vai lá, acessa a nossa plataforma lavemOEnem.com.br, encaminha esse vídeo aqui para quem tu sabe que vai gostar. Cheiro!